surto de doença de Chagas na fase aguda, que já aconteceu aqui no estado de Pernambuco. E nesse momento é o maior número de doença de Chagas detectada, tá certo? No Brasil. Subiu para 27 os pacientes em tratamento. Depois que a gente colocou a reportagem no ar, mostrando esse surto, muitas perguntas chegando no nosso WhatsApp. Nós vamos tirar algumas dúvidas. A Diana Monteiro está com o especialista. Diana Monteiro, boa tarde. Isso mesmo, Cardinal. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Nosso especialista é o Dr. Wilson Oliveira, que é professor de cardiologia e também diretor, aqui fundador da Casa de Chagas. Vai responder então as perguntas dos nossos telespectadores. Muito boa tarde, doutor. Temos uma pergunta de uma telespectadora lá de Abreu e Lima, a Claudenice. Ela quer saber quais são os sintomas da doença. Na verdade, a gente poderia dividir a doença em duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, os sintomas são muito inespecíficos. Uma febre que não passa, eventualmente, quando a contaminação é oral, como provavelmente é o caso do que tratamos agora, há queixas digestivas, vômitos, dor no abdômen, às vezes, inclusive, também nessa fase o coração pode ser atingido, e provocando o que a gente chama de miocardite, ou seja, uma inflamação no músculo do coração. E, além disso, esses pacientes normalmente apresentam linfonodos, quer dizer, gânglios, que são dolorosos normalmente, e essa fase aguda tem tratamento. E, normalmente, quando você consegue tratar os pacientes na fase aguda, a possibilidade de cura é bem maior. Nessa fase, você tem muitos parasitos, tanto é que o diagnóstico é feito exatamente pela pesquisa do parasito no sangue, e o tratamento se faz durante 60 dias. Como falei anteriormente, o tratamento da fase aguda tem uma chance maior de realmente a gente conseguir a cura. O bom desse surto, no sentido do atendimento, é que são várias instituições envolvidas. Não é só a Casa de Chagas, né? O Hospital Oswaldo Cruz, onde os pacientes são vistos, eles vêm aqui para a gente avaliar se há comprometimento cardíaco. O LACEN tem feito os exames, isso é fundamental, né? A própria Fundação Oswaldo Cruz também tem nos ajudado. Então é um trabalho que envolve várias pessoas, porque a complexidade da doença, por exemplo, hoje existe a equipe da Secretaria de Saúde, através do projeto SANAC, que é um projeto exatamente para enfrentar as doenças negligenciadas, traduzindo, doenças que ocorrem na população mais pobre. E isso dificulta, inclusive, porque nem sempre os pacientes têm acesso, né? Mas nesse caso em particular, a gente está conseguindo examiná-los. Acho que a gente conseguiu examinar já 55 dos 77 e, no momento, são 24 casos em que há contaminação, provavelmente por alimento. Luciano, lá de Casa Amarela, quer saber em quanto tempo a doença atinge o coração. Veja, primeiro, essa pergunta é interessante porque nem todos os pacientes apresentam doença cardíaca. Então é fundamental que a gente entenda que mais de 50% muitas vezes fica só com a sorologia positiva sem desenvolver a doença. Por exemplo, a paciente que Chagas descreveu a doença há 110 anos, ela viveu quase até 80 anos e não faleceu da doença. Então, vamos deixar bem claro que essa doença não é sempre, né, relacionada à possibilidade de morte pelo coração, porque um percentual que não é pequeno não desenvolve a doença. Geralmente a doença crônica, e sobretudo que ele pergunta quando atinge o coração, demora 20 anos de uma maneira geral. E nem sempre essa lesão cardíaca é grave. Às vezes é grave e precisa de transplante cardíaco. Tanto é que hoje a doença de Chagas do coração, ou miocardiopatia chagásica, ela é a terceira causa de indicação de transplante no Brasil, cardíaco. Muita gente também perguntando e preocupado com aqueles alimentos in natura. Tem muita gente que consome aquele caldo de cana na rua, o açaí também. É preciso ter uma preocupação com esse tipo de alimento? Veja, eu diria que não é só o caldo de cana, nem o açaí. Claro que esses alimentos devem ser realmente bem cuidados. No caso do açaí, por exemplo, pasteurizado.
Mas, por exemplo, na Venezuela, a contaminação se deu em 2 escolas, a contaminação se deu pelo suco de goiaba. Né? Então, é qualquer alimento, não vamos criminalizar, né? Claro que esses 2 foi onde se verificou, o caldo de cana já tem 3 surtos, que foi por contaminação do caldo de cana, e esses casos de açaí são, sobretudo, no norte, na Amazônia Legal, né? E a maior parte dos casos hoje é do Pará e da própria Amazônia. Aí vem a preocupação da Gilvaneide, lá do bairro da Estância, que quer saber como é que a pessoa é contaminada pela doença. A contaminação da doença se faz, digamos assim, tradicionalmente, é pela mordida do inseto. Ele morde e depois ele defeca, e é exatamente aí nas fezes desse inseto que ele penetra na pele. Então ele transmite a doença, digamos assim, é o que a gente chama de contaminação vetorial, que felizmente diminuiu muito nas últimas 2 décadas. A outra seria a possibilidade de contaminação oral, a outra seria a mãe transmitir para o filho, daí a necessidade de, quando a mãe tem sorologia positiva, ao nascer o neném tem que ser examinado nesse sentido, e quando o neném apresenta também uma soropositividade, sobretudo após os 9 meses de nascimento, ele é tratado e o resultado é excelente. Nós agradecemos então a participação do Dr. Wilson Oliveira, e a Casa de Chagas fica aqui no bairro de Santo Amaro, bem em frente ao Procap Cardinô, onde também funciona uma associação e um bazar. Então as pessoas que quiserem contribuir então com o tratamento desses pacientes pode procurar a casa ou entrar em contato para fazer suas doações. Nós voltamos com você do estúdio. O surto de doença de Chagas no estado é possivelmente, neste momento, o maior do Brasil. Acompanhe. 2 dos 8 pacientes internados no Hospital Oswaldo Cruz já receberam alta. 5 mulheres e 1 homem permanecem na enfermaria da unidade. Entre eles, esta administradora de 36 anos. Ela conta que ainda se recupera de complicações cardíacas decorrentes da doença de Chagas. Tudo começou com uma dor muito forte no estômago, mas aí não foi identificado como nada, né? Para todo mundo era uma arbovirose, e daí começou uma sequência de febre, muita febre e muita dor de cabeça. Eu fiquei muito inchada, com muitos inchaços na perna e no pé, ainda o pé ainda está bastante. A paciente notou os primeiros sintomas depois de participar de um evento evangélico que reuniu 77 pessoas em Ibimirim, no sertão do estado. Em torno de 70 a 80 pacientes que foram expostos em Ibimirim, eles estão sendo acompanhados. Os 25 têm um acompanhamento à parte, um acompanhamento mais fidedigno, com algumas nuances que são necessárias, e os outros que não apresentaram sintomas, eles também são acompanhados no Oswaldo Cruz e são orientados para, caso apareçam os sintomas, procurarem a unidade. Sintomas são edema na face, fica o rosto inchado, tem edema e dores na articulação, alguns pacientes com náuseas, alguns pacientes estavam tendo queixas de edema no pulso, como se fosse um quadro similar a chikungunya. Alguns apresentaram também um quadro de cansaço, de dispneia, que progrediu durante o internamento até o diagnóstico. Após o diagnóstico, foi iniciado o tratamento e eles têm tido melhora progressiva do quadro. Quando você tem a dispneia, que é um cansaço, é bom ficar em observação para ver o grau de evolução do quadro. E aí por isso que você fica internado e fica fazendo exames e medicações para melhorar esses sintomas, que é o caso dos pacientes que estão internados no momento. Porém, os que estão em casa, eles são orientados a, se tiver algum sintoma de risco, algum sintoma que seja de alarme, procurar imediatamente o hospital.